Vou conversar ao vivo com o Eduardo Cristófoli, porque os números atualizados aí dos casos do novo coronavírus em Santa Catarina são os seguintes, 285 casos e agora são 5 mortes, né, Eduardo? Com você as informações, por gentileza. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. Infelizmente, ontem nós tivemos a confirmação de 3 mortes por conta do Covid-19. Então, como você falou, já temos então 5 mortes por conta do novo coronavírus aqui no estado, né? São 285 casos confirmados e essas 3 mortes de ontem são de uma senhora de 87 anos que estava hospitalizada num hospital particular aqui da Grande Florianópolis, também um homem de 73 anos de Criciúma e uma senhora de 66 anos que estava naquela casa de repouso, né, de Antônio Carlos, também aqui na Grande Florianópolis. Ela estava no hospital, foi levada para o hospital e não resistiu. E ontem a gente também disse, né, que haveria divulgação dos testes envolvendo os demais idosos da casa de repouso e também dos profissionais dessa casa, só para a gente recapitular, né? Lembrando que o primeiro caso de morte aqui no estado, daquele senhor de 86 anos, ele era morador de Porto Belo, mas uma semana antes de morrer, ele foi levado por familiares para essa casa de repouso, exatamente porque os familiares estavam tendo dificuldade de cuidar adequadamente dele, então ele foi levado para a casa de repouso, não se sentiu bem, foi chamado o SAMU levou para o hospital regional aqui de São José e aí 3 dias depois ele acabou falecendo. Como ele passou por essa casa de repouso de Antônio Carlos, houve essa precaução de fazer o teste para ver se outros idosos também não foram contaminados. E ontem saiu o resultado. Então nós tivemos essa segunda morte dessa senhora de 66 anos que também estava na casa e além disso outras 6 pessoas também testaram positivo. Então há uma precaução, não, na verdade há uma preocupação em torno dessa casa de repouso, porque a gente viu aquele caso também de São Paulo, né, de que um hospital era exclusivo para idosos e teve mais de 70 mortes lá em São Paulo. Então, veja, estavam todos os idosos juntos, né? Imediatamente depois da confirmação da primeira morte, eles foram isolados em quartos separados, mas ontem, então, saiu esse resultado de que, além dessa senhora, que também faleceu, então são 2 mortes dessa casa, tem mais ainda 6 pessoas que testaram positivo. Em relação a testes, a gente tem agora 24 pessoas na UTI confirmados de Covid-19, né? Mas tem dezenas de outras que também estão em unidades de terapia intensiva, aguardando o resultado de teste, porque o estado ficou sem teste. Em relação a isso, ontem o governador gravou um vídeo, né, divulgou um vídeo, trazendo boas novas, de que chegaram 5 mil testes de PCR e mais de 10 mil, quase 15 mil testes rápidos. Vamos acompanhar o que disse o governador em relação a esses testes. O Laboratório Central, aqui também de Santa Catarina, recebeu 5.330 novos testes. Estão disponíveis para fazer então a testagem da população, especialmente pela indicação do próprio Ministério, daqueles envolvidos diretamente nessa ação do enfrentamento do coronavírus, do Covid-19. Desses 5.330, 600 foram aquisição do Estado e 4.680 recebidos do Ministério da Saúde. Nós temos hoje 2.930 amostras recebidas para fazer os exames, liberamos 1.813 resultados e temos represados, em função até da chegada hoje desse material, 1.098 testes que vão ser processados e ainda entregues os resultados. O resultado de laboratórios privados, nós temos 19 e o total de testes recebidos pelo LACEN 7.490 testes. Então, pessoal, falando agora ainda de testes, mas testagem rápida. Nós recebemos do Ministério da Saúde 15.600 testes rápidos, eles vão ser destinados aos profissionais da saúde dos municípios, 3.650 testes então serão direcionados a esses profissionais, 5.500 serão destinados aos profissionais da saúde dos hospitais, a rede SAMU 1.000 testes e também para os profissionais da segurança pública 3.000 testes. Envolve aí também, além de toda a segurança pública, bombeiros voluntários, também o pessoal do sistema prisional aqui de Santa Catarina. Esse vídeo ele foi divulgado ontem no fim do dia, né? E
claro que a prioridade é testar o pessoal que está na linha de frente para não acontecer o que aconteceu também na Itália. Então, a norma, a orientação do Ministério da Saúde é, claro, em primeiro lugar, testa quem está na UTI. Né? Então, se a pessoa chegou com algum sintoma, precisou de um leito de UTI, ela tem que ser prioridade. Então, os primeiros testes são para quem está na UTI. Logo depois, para os profissionais que estão trabalhando com essa pessoa. E o porquê disso que eu falo em relação à Itália? Ontem, o ministro da Saúde relatou o seguinte, que lá na Itália, logo na primeira onda, né, logo que aconteceram os primeiros casos, o governo ficou sem 45% da força de trabalho na saúde. Veja só, né, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas tiveram que ser afastados do trabalho por conta da doença. E aí, como é que você faz para curar os doentes? Então, além da dificuldade de falta de leitos, lá na UTI também ficou sem essa força de trabalho. Então, é exatamente para isso que é priorizado o teste dos profissionais de saúde, para garantir a saúde deles, e diante de um caso, isola logo esse profissional para não contaminar toda a equipe, né? E proteger a equipe e ter força de trabalho para atender aos doentes que chegarão certamente. Em relação aos números, né, com esses testes, veja o que o governador acabou de falar, são mais de 1.000 testes esperando, ou melhor, 1.000 represados, né, aguardando o teste. Foram feitas as coletas, mas não tinha como testá-los. Então agora, esses números, fazendo esse teste de 1.000, certamente nós teremos um aumento enorme, né, no número de casos confirmados e também em relação a quem está na UTI. Eu falava que nós temos 24 casos confirmados na UTI, mas tem mais de 70 suspeitos que também estão na UTI. Então a gente vai ter o resultado desses testes agora, nos próximos dias, então deve subir bastante esses números em relação a casos confirmados e também em relação ao número de doentes do Covid-19 na UTI aqui do estado. Daqui a pouquinho eu retorno para falar mais sobre ações, né, que os governos têm tomado, tem redução de salário aí, tanto aqui do prefeito de Florianópolis, como dos secretários e vereadores também, que estão reduzindo os próprios salários, pelo menos por 2 meses, né, para transferir essa grana que vai ser, que não vai ser gasta, né, para outras ações em benefício do combate à Covid-19 e também em cestas básicas. Agora, antes de devolver para você, Vanessa, eu quero só lembrar o seguinte, está acontecendo aí a campanha de vacinação contra a gripe, né? Em alguns municípios, por exemplo, Biguaçu, em Palhoça, acabou de novo as doses, mas São José ainda tem e Florianópolis também. Em São José, agora o pessoal está fazendo a vacinação de quem está acamado ou quem está requisitando a vacinação em casa, né? Na segunda-feira tem mais um dia de vacinação por lá e aqui em Florianópolis segue nos 8 pontos que foram montados pela prefeitura e também nos 4 drive-thru, que é quando o idoso não precisa sequer sair do carro para se vacinar. Eu falo dessa vacina porque nós tivemos 2 mortes por influenza neste ano aqui no estado. Então, a gente tem que cuidar do Covid-19? Claro que sim, mas não pode vacilar. Você que tem direito à vacina contra a gripe, procure se vacinar, procure aí saber o cronograma e se imunizar o quanto antes. E em relação também à vacina, teve uma pequena mudança, orientação por parte do Ministério da Saúde, divulgado ontem, vai sair uma portaria possivelmente hoje, de que antes a gente tinha os professores logo no início do cronograma, né? Como a gente está com as aulas suspensas, os professores vão ficar para mais tarde e quem vai ser antecipado é o pessoal da segurança, então.